A história de Dennis Bergkamp começa em Amsterdã, cidade que respira futebol. Filho de um eletricista e criado em um lar modesto, ele cresceu com a bola nos pés e com uma mentalidade que unia disciplina e criatividade. Aos 11 anos, o talento precoce chamou a atenção dos olheiros do Ajax, o clube mais vitorioso da Holanda e berço de alguns dos maiores jogadores da história. Ele não era apenas um menino habilidoso. Dennis já demonstrava um controle de bola fora do comum, como se a esfera fosse uma extensão natural do seu corpo. A entrada na base do Ajax foi o primeiro grande passo. Lá, Bergkamp foi educado na filosofia do futebol total, onde todos os jogadores precisam entender cada função do campo. A partir daí, ele não apenas se tornou um atacante, mas um criador de jogadas, um pensador do jogo. O seu primeiro mentor foi ninguém menos que Johan Cruyff, o símbolo máximo dessa filosofia e um dos maiores gênios que o esporte já conheceu. Cruyff não só acreditou no talento do jovem, como decidiu que ele já estava pronto para enfrentar os desafios do futebol profissional. Foi no dia 14 de dezembro de 86 que ficou marcado o início oficial da trajetória de Bergkamp no time principal do Ajax. Com apenas 17 anos, ele estreou na Eredivisie em vitória por 2-0 contra o Roda JC Kerkrade. Ao contrário de muitos garotos que precisam de um tempo de adaptação, Bergkamp já parecia estar em casa. A sua frieza, visão de jogo e capacidade de decidir rápido já chamavam a atenção. Pouco mais de 2 meses depois, no dia 22 de fevereiro de 87, ele anotou seu primeiro gol como profissional na goleada por 6-0 contra o HFC Haarlem, um momento que selou o começo de uma carreira promissora. Naquela temporada de 86-87, o Ajax terminou em segundo lugar no campeonato holandês com 53 pontos, mas conquistou a Copa da Alemanha. Bergkamp, ainda adolescente, já tinha o seu primeiro título como profissional. No entanto, o melhor ainda estava por vir, e a sua evolução foi rápida e muito constante. Dennis não era o atacante típico que vivia apenas para finalizar. A sua inteligência para se posicionar, a sua habilidade em matar a bola e o seu controle impecável o tornavam imprevisível. Era tão perigoso criando jogadas quanto finalizando. Entre 1990 e 93, ele alcançou o auge no futebol holandês, sendo o artilheiro da Eredivisie em 3 temporadas consecutivas, 90-91, 91-92 e 92-93. O seu reconhecimento foi coroado com 2 prêmios consecutivos de jogador do ano da Holanda, em 92 e 93. Nesse período, o Ajax conquistou títulos importantes, incluindo a Copa da UEFA e a Recopa Europeia, torneios que projetaram Bergkamp para o cenário internacional. Jogadores e técnicos em toda a Europa começaram a notar aquele atacante de movimentos elegantes, que parecia jogar sempre em câmera lenta, mas que destruía defesas inteiras com um simples toque. E foi justamente esse talento, aliado à sua frieza e visão diferenciada, que chamou a atenção de outros gigantes europeus. A Europa sabia que havia um novo maestro pronto para comandar ataques com inteligência e precisão cirúrgica. E foi assim que no verão de 93, Dennis Bergkamp deixou Amsterdã para iniciar um novo capítulo da sua carreira. Um capítulo que o levaria a desafios muito diferentes na Itália, onde a beleza do seu futebol encontraria pela primeira vez as barreiras de um cenário bem mais duro e pragmático. Ao todo, Dennis Bergkamp vestiu a camisa do Ajax em 239 jogos e balançou as redes 122 vezes. O verão europeu de 93 marcou uma mudança drástica na vida de Bergkamp. Depois de conquistar a Holanda e encantar a Europa com o Ajax, o atacante assinou com a Inter de Milão por 18 milhões de libras, cerca de 19 milhões de euros. Era uma das transferências mais comentadas da época. Afinal, a Série A naquele momento era considerada a liga mais difícil e competitiva do mundo. A Itália era o lar de alguns dos maiores defensores da história e de um estilo de jogo extremamente tático, onde o espaço e o tempo com a bola eram escassos. A expectativa em Milão era enorme. Bergkamp chegava como a grande estrela de um projeto ambicioso para recolocar a Inter no topo da Itália e da Europa.
Com 24 anos, no auge físico e técnico, ele carregava nas costas não apenas a esperança da torcida, mas também a pressão de justificar um valor de transferência altíssimo para aquela época. No entanto, o início não foi nada fácil. Logo na sua primeira temporada, ele viveu um pesadelo que jamais havia experimentado. Passou 6 meses sem marcar um único gol na Série A. Essa seca de gols não era fruto de falta de talento, mas sim do choque cultural com o futebol italiano. Na Itália, os atacantes eram caçados a cada toque na bola, as defesas eram compactas, os zagueiros agressivos e os espaços para criar praticamente não existiam. E além disso, a Inter atravessava um momento muito instável, com trocas constantes de treinadores e uma equipe que parecia não conseguir encontrar identidade em campo. Mesmo assim, o holandês não se deixou abalar completamente. Se no campeonato doméstico as coisas não fluíam, nas competições europeias ele mostrou por que havia sido contratado. A grande virada veio na Copa da UEFA de 93-94. Enquanto na Série A o time patinava, no torneio continental a Inter se transformou e Bergkamp foi o grande motor dessa mudança. Em 11 jogos, ele marcou 8 gols, incluindo um hat-trick histórico contra o Rapid Bucareste. A sua precisão, frieza e capacidade de decisão fizeram dele o artilheiro daquele torneio. A campanha terminou com a Inter conquistando o título, o segundo da história do clube na Copa da UEFA. Porém, a realidade dura da Série A continuava. As 2 temporadas de Bergkamp na Itália foram marcadas por altos e baixos, com lampejos de genialidade ofuscados por longos períodos de frustração. Ao todo, ele disputou 72 jogos e marcou 21 gols pelo clube. Os números, embora respeitáveis, estavam longe do que a Inter e o próprio jogador imaginavam no momento da assinatura do contrato. A frustração não era apenas dele. A imprensa italiana, sempre crítica e exigente, passou a questionar se Bergkamp era feito para o futebol da Série A. Os seus detratores diziam que ele era suave demais para o jogo físico e intenso da Itália. Os defensores, por outro lado, argumentavam que o problema não estava nele, mas na incapacidade do time de criar um ambiente que favorecesse as suas qualidades. De qualquer forma, ao final da temporada 94-95, ficou claro que o casamento entre Bergkamp e Inter de Milão não havia dado certo como esperado. As 2 partes sabiam que era hora de seguir caminhos diferentes, e o destino do holandês seria a Inglaterra, mais precisamente o Arsenal, um clube que buscava se reinventar e via em Bergkamp o homem ideal para liderar essa transformação. O que ele não poderia imaginar era que, ao atravessar o Canal da Mancha, estaria prestes a viver o período mais brilhante e memorável de toda a sua carreira. Aliás, todos esses dados que você viu aqui, eu tirei direto do SofaScore, o maior aplicativo de estatísticas em tempo real do mundo, que agora é parceiro do Analisando o Jogo. No aplicativo você encontra de tudo: escalações, mapas de calor, nota dos jogadores, históricos de confrontos e muito mais. Tudo na palma da sua mão e com uma velocidade absurda. E o melhor, totalmente de graça. O QR Code está aqui na tela e na descrição e no primeiro comentário fixado você encontra o link de download. Baixando por ele, além de ter o melhor aplicativo para entender o jogo além do óbvio e em tempo real, você ainda dá uma força para Analisando o Jogo. Não perde tempo porque vale muito a pena. Valeu demais, SofaScore. Em junho de 95, após um acordo amigável com o Massimo Moratti para encerrar a sua passagem pela Inter, Bergkamp assinou com o Arsenal por 7,5 milhões de euros, um investimento que anos depois seria considerado um dos melhores da história do clube. A sua estreia pelos Gunners aconteceu no dia 20 de agosto, num empate por 3-2 contra o Middlesbrough pela Premier League. No início, levou algumas partidas para balançar as redes, mas quando finalmente marcou os seus 2 primeiros gols, no dia 23 de setembro, numa vitória por 4-2 contra o Southampton, ficou claro que um novo capítulo brilhante estava começando. A primeira temporada terminou com 33 jogos e 11 gols, números que foram decisivos. O mais importante gol veio na última partida da temporada, o gol da vitória sobre o Bolton, que garantiu ao Arsenal a 5ª colocação e a vaga na Copa da UEFA. Mas era apenas o começo do que o Bergkamp significaria para o clube. No Arsenal, ele encontrou o cenário perfeito para o seu estilo refinado. O futebol inglês, mais aberto e veloz do que o italiano, lhe deu liberdade para criar,
arquitetar jogadas e deixar a sua marca com gols que em determinados momentos desafiavam a lógica. O seu controle de bola impecável, visão de jogo apurada e frieza nas finalizações lhe renderam o apelido de Iceman entre os torcedores londrinos, o Homem de Gelo. A consagração individual veio em 98, quando foi eleito o melhor jogador da Premier League, recebendo tanto o prêmio de jogador do ano pela Associação de Jornalistas quanto da Associação de Jogadores. Naquele ano, Bergkamp foi peça fundamental para a conquista da Premier League e da FA Cup, um feito que consolidou a equipe de Arsène Wenger como a potência do futebol inglês. Porém, o momento mais histórico da era do jogador viria anos depois. Na temporada 3-4, o Arsenal fez o que parecia impossível. Terminou a Premier League invicto, feito jamais alcançado na era moderna do campeonato. E Bergkamp, com sua inteligência e experiência, foi um dos pilares daquele time lendário que entrou para a história como os Invencíveis. Ao longo de 11 anos em Londres, Bergkamp colecionou títulos. Foram 3 Premier Leagues, 4 Copas da Inglaterra e 3 Supercopas da Inglaterra. E mais do que isso, deixou para os torcedores memórias eternas de jogadas únicas, como o golaço contra o Newcastle em 2002, considerado por muitos um dos mais belos da história da liga. A sua despedida como jogador aconteceu no dia 22 de julho de 2006, num amistoso especial que inaugurou o Emirates Stadium. O adversário simbolicamente foi o Ajax, clube onde tudo começou. Os ídolos das duas equipes participaram e o Arsenal venceu por 2-1. Foi um adeus digno de um ícone. Ao pendurar as chuteiras, Bergkamp acumulava 552 jogos e 201 gols na carreira, com passagens por Ajax, onde teve 185 jogos e 103 gols, Inter de Milão e Arsenal, onde teve 315 jogos e 87 gols. Pela seleção da Holanda, foram 79 jogos e 37 gols, incluindo atuações memoráveis em 3 Copas do Mundo, 94, 98, 2002 e 2 Eurocopas, 92 e 2000. O seu gol contra a Argentina nas quartas de final da Copa de 98, por exemplo, um controle e finalização perfeitos, segue sendo considerado um dos mais bonitos da história dos mundiais. Dennis Bergkamp, na minha opinião, não foi apenas um jogador de futebol, foi um verdadeiro artista do esporte, alguém que transformou o ato de jogar em poesia, que fez do toque na bola um gesto de pura elegância. E o seu legado no Arsenal e na Holanda vai muito além dos números. Na sua opinião, você acha que o holandês foi um dos maiores da história do esporte? Pensando nisso, ele fica em qual posição na lista de todos os tempos do futebol? Entre os 10, os 15, os 20, os 50? Enfim, comenta aqui embaixo, deixa um like e não esquece de se inscrever no canal. Esse foi o Analisando o Jogo, seu espaço de análises e história sobre o esporte. Até a próxima.